aqui para mais uma certeza, né, e uma verdade da palavra de Deus. Vamos falar aqui sobre, né, o ciúme, o que acontece com a pessoa ciumenta, né, aquele pessoa que ciúma do seu cônjuge, né, a mulher que ciúma do seu marido, ou o marido que ciúma da sua mulher, tanto faz. Tudo é a mesma coisa, né, tanto faz um como o outro. Algo que pode levar ao ciúme doentio, ciúme possessivo. Aqui em Provérbios 6, né, 34, fala assim: porque o ciúme faz o marido ficar furioso, e a sua vingança não tem limites. Ele não aceitará nenhum pagamento, e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Aqui está falando, né, que quando a mulher é ciumenta, ou o homem é ciumento, né, principalmente quando a mulher é ciumenta, ou o homem tanto faz, aqui fala que quando a pessoa ciúma demais do outro, aquele que é enciumado, né, fica furioso, e nada pode acabar com a sua ira, né, na hora que ele perder a cabeça, né, ele pode acabar fazendo bagunça, né, acabar fazendo um desmantelo, né. O que é que pode? Muitas pessoas, né, já acabaram morrendo, né, por conta de ciúme, porque fica ciumando da pessoa sem motivo nenhum, né. Ciúme já é a possessão de demônio, né. A pessoa, quando está ciumando demais, ele está possuído por algum espírito maligno, né. Seja lá quem for a pessoa, não importa quem seja, ou que seja homem ou que seja mulher, entendeu? O ciúme vem dos anjos caídos, né? O ciúme vem de Satanás, isso não vem de Deus. Então, quando a pessoa é ciumenta, a pessoa vê coisas, né, aonde não existe, julga os outros, né? Faz muita coisa que desedifica, né, e não edifica. O amor de uma pessoa não está no ciúme, o amor da pessoa está na confiança. Quando a pessoa ciúma demais, é porque talvez essa pessoa já sofreu, né, às vezes alguma coisa, consequência no passado, ou ele fez algo de errado e acha que o outro vai fazer a mesma coisa que ele fez. Realmente, essas pessoas que têm isso, é porque já fez alguma coisa grave, né, e sofreu na vida e acha que o cônjuge, né, que o parceiro vai fazer a mesma coisa que ele fez, né. Aí começa a se achar que os outros é mais bonito do que ele, começa a achar que o cônjuge, né, que o marido ou a esposa vai arrumar alguém melhor do que a pessoa, e começa com essa pantomia, né, com essa coisa equivocada, né, por o diabo, né, porque ciúme é coisa do diabo. Ciúme da morte, separação, prisão, né, a pessoa que fica ciumando do outro, fica prendendo o outro. Aqui a Bíblia fala, quando o marido perder a cabeça, né, perder o juízo, ele nada pode segurá-lo, né, pode acabar fazendo uma tragédia, né, por conta de quê? De ficar sendo preso por conta de coisa imbecil, né, coisa idiota que não existe, só existe na mente da pessoa, né, e a pessoa não está fazendo nada daquilo, do que está passando, né? Então pode acabar perdendo a cabeça e fazendo desastre, né? Muitos já fizeram isso. Aqui no 35 fala assim: ele não aceitará nenhum pagamento, né? Mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua ira, né? Com a sua raiva. Porque a pessoa fica tão furiosa, né? Com tanta raiva, por causa do ciúme possessivo do outro, que pode acabar perdendo a cabeça e fazendo coisas, né, que não deveria ser feitas. Que vamos para o versículo 21, 19, né? Provérbios 21, 19. Provérbios 21, 19 diz assim, ó: é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Aqui em Provérbios fala que é melhor morar no deserto do que morar com uma mulher briguenta, né? Uma mulher que só vive em guerra com seu esposo, né? Com seu marido. Então a pessoa, qualquer um de vocês que estiver assistindo esse vídeo, que tiver esse costume demoníaco, né? Porque esse costume não vem de Deus, ele vem do diabo. Quem tem isso está possuído por espírito, né? Não importa quem seja a pessoa. A gente tem que falar a verdade, né? Aqui
A Bíblia está falando a verdade e é o que eu estou falando. É melhor viver no deserto, né, do que viver com uma mulher briguenta, né, ciumenta, uma mulher que vive só se resmungando, se queixando. Então quer dizer que um casamento desse não é algo programado por Deus, né? Um casamento desta forma, ele não é preparado por Deus, e sim preparado, né, para destruir a vida da pessoa. Então quer dizer que se a pessoa não quiser destruir a sua vida, né, desgraçar a sua vida, é melhor morar no deserto do que morar com uma mulher desta forma. Mas muita gente insiste, né, em viver com pessoas desta forma, né? Tanto mulheres com homens dessa forma, como homens com mulheres dessa forma. Até uma hora, né, o inimigo usar, né, o diabo usar a pessoa e a pessoa acabar fazendo uma tragédia. Por quê? Porque está insistindo com uma pessoa que não é dele, né, que não é para ele. É realmente quando a pessoa é dessa forma e a gente não é assim. Se for, nenhum dos dois é para o outro. Se a gente não for e um não for e o outro for, esse que é dessa forma não é da pessoa, né? Isso não é um casamento preparado por Deus, e sim, isso é uma astúcia de Satanás, né? Para que uma hora acaba em tragédia, né? Acabe em desgraça, né? Por causa de quê? Da insistência com a coisa que não compensa. Você acha mesmo que Deus é feliz com um casal que vive só brigando 24 horas por conta de ciúme, de palhaçada? Um querendo ser dono do outro. Ninguém nessa terra é dono de ninguém. O único que é dono de nós aqui é Deus, né? Nós não somos dono de ninguém, né? Nós estamos na vida de uma pessoa para estar do lado da pessoa, para a hora que a pessoa precisa, né? Mas não estamos na vida de ninguém para ser dono, né? Porque quem tem dono, né, é animais, né? E objetos, né? Ser humano não tem dono. Nós temos nossa parceria, né? Nossa esposa ou a mulher tem o seu marido. Ali é um cônjuge, né? Seu parceiro. Ali preparado por Deus. Mas quando o casamento é desta forma, com brigas, ciumeiras, doentio, coisas, palhaçadas, brigalhadas, rixarias, né? Como é que diz? Julgamentos sem necessidade nenhuma, julgamentos falsos, né? Isso é coisa preparada por Satanás para que uma hora aconteça uma tragédia, né? Aconteça o pior, e não algo dado por Deus. Deus não é feliz com o casamento dessa forma, porque Deus, né, ele não é bagunceiro, ele não é briguento. Deus, ele é amor, né, e não bagunça. E ele também é juiz quando precisa, né? Aqui fala assim, ó. Vamos aqui para Gálatas, né, 5. E ver o que é que fala lá. Gálatas 5, 19 ao 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas elas. São a imoralidade sexual, impureza, as ações indecentes, o que? Brigaria, mulheres, esposas, cônjuges, casais brigando, esposas brigando com marido, marido brigando com mulheres. Isso são impurezas, né? Isso são impurezas, ações indecentes, né? Isso não é coisa decente, isso é ações indecentes. E quando a pessoa vive dessa forma, é melhor a separação, né? Do que a hora acontecer uma desgraça, né? Uma tragédia. Então é melhor a separação. Não ponha no seu coração, não invoque com alguém que não vale a pena, alguém que só quer desgraçar a sua vida, destruir a sua vida. Até Deus é contra isso. Pessoa desta forma não vale a pena, não compensa. A não ser que a pessoa, né, se apegue a Deus, tome uma atitude, né, e mude a vida, né? Acabe com essa vida de besteiras, né? De ciumeiras, de brigaeiras, de baboseira com seu cônjuge, né? Com seu parceiro. Porque isso não vem de Deus. Isso tanto faz mal para a pessoa, como para quem está ciumando, como faz mal para quem é enciumado. Isso faz mal para a mente da pessoa, faz mal para os filhos da pessoa. Ver o pai e a mãe com essa cachorraiada, nessa brigaiada, essa confuseiada por causa de palhaçada que não existe, né? Coisa que nunca existiu na vida. Isso é obra de Satanás na mente da pessoa, né? Para que a hora aconteça o pior. Aqui no 20 fala assim, ó: a adoração a ídolos, as feitiçarias e as inimizades,
as brigas, as ciumeiras, os excessos de raivas, a ambição egoísta e a desunião, as divisões, né? Aqui fala aqui a ciumeira, tá vendo? Aqui a Bíblia diz que a pessoa que ciúma, a pessoa ciumenta não entrará no céu, né? Lá não tem lugar para esse tipo de gente. Quem é dessa forma, se não mudar, não chamar por Deus, não criar capricho, né? Como diz assim, né? Não criar tipo, né? Jamais entrará no céu, né? Porque isso não vem de Deus, isso vem do diabo, né? E coisas que pertencem a Satanás não podem ir para o céu. Então nós temos que se apegar a Deus e abandonar essas pataquadas, né? E viver bem um com o outro, né? Com seu esposo, com a sua esposa. Aprender a respeitar um outro e dar confiança. Se no meio do casamento não tem respeito, né? Que isso é um desrespeito, né? Desrespeito não é só traição. Quando um vive xingando o outro, desmoralizando o outro, isso também é falta de respeito. E dentro do casamento, quando passa a ver essas coisas que não tem recurso, é melhor a separação, né? Cada quem se desgarrar para seu lado. Porque é melhor do que a hora acontecer uma tragédia, acontecer o pior. Aqui diz que as brigas, né? Inimizades, né? Um com o outro, brigas. Esse tipo de pessoas não entrarão no céu. O egoísmo, a pessoa ciumenta, ela é egoísta. Além de ser egoísta, ela é julgadora, né? Ela julga as pessoas por aparência, julga por algo que não está vendo, tanto julga o cônjuge como julga os outros de fora, né? E a Bíblia diz o quê? Que quem vive julgando os outros será julgado da mesma medida, né? Pessoas que julgam as outras será julgada como julga o outro, né? Essas pessoas perderão a sua salvação. A ciumeira, esses tipos de palhaçada, brigaiada dentro de casa com seu cônjuge, na frente dos seus filhos, se falta de respeito um com o outro, e isso não agrada a Deus, né? E sim agrada ao diabo, né? Então a pessoa, quando está com esses tipos de coisa, ele não está ciente, né, a Deus, ele está ao lado do inimigo de Deus, né? O inimigo de Deus, que é o diabo, já encheu a mente da pessoa que está dessa forma de besteira, né? De cargas d'água. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Aqui está falando que as pessoas que fazem todo esse tipo de coisas jamais entrarão no céu. Então o ciúme está no meio de todas essas coisas ruins, né? Todas essas coisas más. Então a pessoa que vive ciumando, ele está comprometendo a salvação dele. Ele, se morrer dessa forma, ele não entrará no céu. Agora vamos aqui para Eclesiastes 7:26, né? Eclesiastes 7:26. Diz assim, ó: eu conheço uma coisa que é mais amarga do que a morte, um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. E o homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Aqui está falando, né? Deus diz que a coisa que amarga mais do que a morte é a mulher. A mulher, um certo tipo de mulher, né? Um certo tipo de mulher amarga mais do que a morte, que diz que certo tipo de mulheres amarga mais do que a morte. O próprio Deus está falando que ela pode, o amor que ela te oferece é um amor falso, né? Um amor mentiroso, um amor enganoso, né? E pode amarrar com esse laço, né? Com esse amor falso, pode amarrar os seus braços, né? E você pode ficar preso nela. Mas aqui diz que o homem que é sábio e contrito a Deus, né, escapará desse tipo de mulher. Quer dizer o quê? A mulher ciumenta, a mulher briguenta, a mulher que quer mandar em tudo, quer ser mandando dentro de casa, brigadeira, ciumeira, palhaçada. Esse tipo de mulher amarga na vida do cara mais do que a morte. Então é melhor a separação do que viver com esse tipo de gente, né? Porque esse tipo de pessoas que não tomam atitude, né, e nem quer tomar para mudar, se torna uma desgraça na vida de quem está vivendo com ela, né? Não é nada de bênção, né? Realmente se torna uma armadilha mortal, né? Uma armadilha de Satanás na vida da pessoa. Porque
acaba a hora dando bagunça e acontecendo o pior, igual eu falei, né? E a pessoa também que faz esse tipo de coisa perderá a sua salvação. Jamais no céu entrará esse tipo de mulher ou esse tipo de homem que pratica esse tipo de coisa. Ciumeiras, bregaeiras com seu cônjuge, né? Desrespeito com seu cônjuge, né? Xingamentos, tudo isso é desrespeito. Falta de educação, burralidade, né? Estupidez e ignorância com seu cônjuge dentro de casa. A pessoa não pode ser ignorante nem com os outros na rua, né? Porque se for ignorando com os outros na rua, pode acabar encontrando também para a cabeça ou para o pescoço, né? Porque ninguém é obrigado a tolerar o desaforo de ninguém, né? Então, imagina dentro de casa, com sua mulher, com sua esposa, né? Pior ainda, que é o seu cônjuge, né? Alguém que está unido a você. Então a pessoa deve respeitar, amar a pessoa, confiar e viver de boa, né? E não viver com essas pataquadas, né? Que isso não vem de Deus, vem de Satanás e não agrada a Deus. Aqui, 1 Coríntios 13, 4 e 5. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Aqui está falando que quem ama não é ciumento, né? Quem ama é bondoso e não é orgulhoso, porque o ciúme se torna um orgulho de Satanás, né? A pessoa se torna uma pessoa orgulhosa, né? Com aquilo. E o amor, não, quem ama não tem ciúme, né? Tem confiança. Quem ama não é grosseiro, né? Quem ama não é grosseiro com seu parceiro, né? É paciente e não é egoísta. E não fica irritado com seu parceiro. E não guarda mágoas também do seu parceiro, né? E nem também de ninguém, né? A pessoa que ama, principalmente do seu cônjuge, né? Não vai guardar mágoa, nem ser egoísta, nem estúpido. Casais que vivem brigando só em confusões, grosseirismo, xingamentos, falta de respeito com o outro, agredindo o outro com certas palavras, ou até mesmo fisicamente, isso vem do diabo. Essa pessoa está possuída realmente por um espírito ruim, né? Quem age dessa forma. Isso não é de Deus, então a pessoa tem que clamar a Deus e pedir a Deus para tirar, né, essa imundícia, essa baboseira da mente dele, né? Que isso é um monte de estrume que está na cabeça da pessoa, né? E não coisas que vêm de Deus, né? Ciúmar, briganhada por coisas que não existem, coisas invisíveis, né? Que só existem na mente da pessoa que está louca, porque quem é ciumento realmente é louco. A pessoa que é ciúma 24 horas, briga com seu cônjuge 24 horas, a pessoa dessa ela é louca, ela não é normal. Porque quem é normal, como está dizendo a Bíblia, não tem nada disso, não se irrita com seu cônjuge, não ciúma, não briga, não é egoísta e não guarda mágoa. Aqui, Mateus 7, 1 e 5. Vamos para Mateus 7, 1 e 5. Aqui. Não julgue os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Aqui está falando que a pessoa não deve julgar os outros para não ser julgado por Deus. Não vamos ser julgados por ninguém na terra, não é por Deus. Quando você é ciúma, você está julgando o seu parceiro, o seu cônjuge, e ainda disso está julgando a pessoa que você está desconfiando, né? Julgando de algo que você não tem certeza. Então quem vive julgando os outros vai parar nos quintos do inferno, né? Que é no lago de fogo ardente, né? No dia do juízo final. Se morrer desse jeito é para lá que vai, né? Não vai para o céu, porque você está julgando alguém. Quem tem o poder de julgar é Deus, né? Nenhum de nós temos o poder de julgar ninguém. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Aqui está falando, pô, quem julga os outros, Deus julgará da mesma forma que você julgará a pessoa, os outros, Deus julgará você. E com a mesma medida que você medir os outros, Deus também medirá você. Então você vai ser julgado por Deus e perder a sua salvação por estar julgando alguém sem ter certeza de nada, né? Por algo que você não viu, você está julgando a pessoa. E o julgamento vem de quem? Quem julga é Satanás. Então, quem
Quem vive julgando os outros sem prova nenhuma está do lado do diabo e não está do lado de Deus, né? Está realmente não é só do lado dele, como também possuído por ele, né? Porque quem é possuído por Espírito Santo de Deus jamais vive julgando algo que não tem certeza, né? Que não viu. Levantando falso testemunho, né? Quem levanta falso testemunho irá para onde, né? Para o fogo do inferno, né? Para o fogo que queimará a pessoa, né? Até a sua destruição, até se acabar. Que é o fogo, né? Que é o inferno do dia do juízo final, né? É para lá que a pessoa vai ser destruída e queimada neste fogo, quem vive com esses tipos, né, de tolice, né, de idiotice nas suas mentes. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave, de maneira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com a trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão que está falando. Quando você está falando do outro, julgando o outro, você está com a linha de casa, né? Está com a ripa de casa dentro do seu olho, né? Está querendo tirar o cisco do olho do outro, enquanto você está com a cumieira da casa inteira dentro do seu. Quer dizer o quê? Que a pessoa cheia de defeito, né? Cheia de problemas miseráveis na vida, né? Cheia de pecados, cheia de falhas, já fez tanta bagunça nesse mundo, né? Já fez tanta baboseira em riba dessa terra, né? E agora fica julgando os outros, né? Por achando, se sentindo santo, né? E achando que os outros estão errados e ele está certo, né? Enquanto ele julga os outros, né? Ele está com a árvore inteira dentro do olho dele, né? Quando está querendo apenas tirar um cisco do olho do outro, né? Então, primeiro o que? Você tem que enxergar as suas bagunças, né? O que você já fez, como é que diz, baboseira que você já fez na sua vida, né? Em vez de você ficar julgando os outros por a dos outros, julgando por algo que você não tem certeza, né? Você será julgado por Deus da mesma forma que você julga os outros. E para onde é que você vai? Queimar no fogo, né? Por causa do seu orgulho, da sua arrogância, né? João 7:24. Parem de julgar pelas aparências e julgue com justiça. Aqui está falando, né? João 7:24. Para de julgar pelas aparências e julgue com justiça. Quer dizer o quê? Você pare de julgar os outros, né? Por aparência. Tem mulher, a mulher ciumenta, quando é uma mulher usada, possuída por o diabo, por causa de ciúme, quando ela vê uma mulher, por exemplo, com uma roupa curta, diz ela, aquela ali tem cara de prostituta, cara de mulher que toma marido dos outros. Você está julgando a pessoa pela aparência e não está vendo. Às vezes a pessoa é uma boa pessoa, uma pessoa do coração bom, é uma pessoa direita. Roupa não julga ninguém. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha vergonha porque usa algum tipo de roupa, né? Mas a pessoa, quando é ciumenta, ele vê no outro o que não existe, né? Julga o outro pela roupa, julga o outro pela aparência, julga o outro por uma coisa que ele não tem certeza, e ele se sente, né, o santarrão. Só ele é o santarrão, o outro não. O outro sempre está errado. Ele é o santarrão do pedaço, né? Diante de Deus, a pessoa que é assim pode ter certeza que diante de Deus ela não é porcaria nenhuma. Ela é igual a qualquer outra pessoa. E ainda é pior, né? Porque está julgando alguém por aparência. Porque nem Deus julga ninguém por aparência. Deus vê o coração da pessoa, né? E não olha as aparências da pessoa. Então não devemos julgar ninguém por aparência, né? Aparência não quer dizer nada. Aparência não significa nada. O que importa é o que está dentro do coração da pessoa. É isso que importa. A própria Bíblia diz que muitas prostitutas entrarão no céu, enquanto muitas mulheres que se acham honestas vão ficar para ser queimadas no fogo do inferno, né? Por quê? Porque se acham justas demais, né? Enquanto as prostitutas estão entrando no céu, as que se acham justas demais vão entrar no fogo do inferno, né? E ser queimadas junto com o diabo, né? Por quê? Porque não se converteu a Deus e não aprendeu, né, a obedecer
a Deus, a respeitar o seu cônjuge, né? Tratar o seu cônjuge bem, confiar e largar com essas pataquadas de Satanás, né? Porque isso vem dele, não vem de Deus. Né? Então isso é muito sério, a pessoa precisa mudar o seu instinto de vida, né? E aprender a ser alguém que todo mundo goste, né? Porque a pessoa que é ciumenta, ninguém suporta, né? Ninguém aguenta uma pessoa ciumenta que vive ciumando da pessoa sem motivo nenhum, julgando os outros sem motivo, né? Quem é que aguenta alguém que fica comendo o seu juízo 24 horas? Eu acho que nem o diabo suporta a pessoa desse jeito, né? Porque a pessoa desse jeito ela é impossível, ela se torna impossível, que ninguém suporta. Até acontecer, que nem diz a Bíblia, até acabar acontecendo uma tragédia. Por quê? Porque a pessoa vai irritando o seu cônjuge, irritando até a hora de perder a cabeça e fazer uma bagunça também. Vamos aqui para Provérbios 14, né? Provérbios 14, 1 diz assim, ó, a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com as próprias mãos. Aqui diz que a mulher sábia constrói o seu lar, quer dizer que a mulher sábia constrói a sua vida com a sua esposa, né? Mas a mulher idiota, né? A mulher sem juízo, a mulher desajuizada, cabeça ruim, acaba destruindo tudo com suas próprias mãos. Por quê? Porque não tem sabedoria de Deus, né? Em vez de ter sabedoria de Deus, deixa para que seja possuída por o diabo, né? E não tem sabedoria de Deus, então acaba destruindo a vida dela e a vida do seu esposo, né? Do mesmo jeito é o homem que também é ciumento, ele acaba destruindo a vida dele e destruindo a vida da sua esposa e também de toda a sua família, né? Acaba com a vida da sua esposa, acaba com a vida dos seus filhos, destrói a vida de todo mundo, né? Por causa de quê? Porque através disso pode dar uma separação, pode dar a hora, até Deus não colocar no meio, pode dar uma morte, né? Acaba dando em morte por causa de quê? De coisas que não existem. Aqui diz assim, quem é honesto mostra que teme ao Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. Aqui diz que a pessoa honesta, né, obedece a Deus, mas a pessoa que despreza, né, os caminhos do Senhor, a pessoa que desvia dos caminhos do Senhor, a pessoa que vive com esse ciúmeiro, com essa palhaçada, a pessoa é uma pessoa desviada dos caminhos do Senhor. Não importa se ela esteja numa religião ou não, a religião não significa nada. O que significa é você estar contrito a Deus, com o seu coração contrito a Ele, onde você estiver. Quando você não está cheio de ciúme, cheio de baboseira, cheio de carga d'água na cabeça, desconfiando do seu parceiro, sem motivo nenhum, coisa que não existe. E se houver motivo, você tem que chamar, conversar. Se der para viver, deu. Se acontecer alguma coisa, der para se viver, Deus. Se não der também, Deus não te obriga a viver com ninguém. Você pode se separar, né? Pode se divorciar. Você não é obrigado a viver com ninguém que não dá certo com você. Então isso não é uma maneira de ciúme. É uma maneira de conversar e ver como vai resolver os problemas quando realmente acontece alguma coisa. Mas quando não acontece nada, isso são ciúmes, né? Idiota, loucura da mente da pessoa. Ciumeira, essa pessoa ser maluco, né? Ser louco, não ter raciocínio, de estar ciumando de uma coisa que não existe, né? Que só na mente dele, que é poluída, é que existe esse tipo de coisa. O que o tolo orgulhoso oferece por causa das coisas que diz, sofre por causa das coisas que dizem. Mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Aqui a Bíblia diz, né, que o tolo, orgulhoso, sofre por causa das coisas que dizem. Quando a pessoa ciumenta, ela se torna uma tola, né, um imbecil, eu falei, uma pessoa idiota, se prodigica por causa do orgulho, por causa das palavras que dizem, né? Por causa das suas palavras que saem da sua boca, você acaba desgraçando a sua vida. E o que você mais teme, que é uma separação, pode acontecer a qualquer momento. Por causa de quê? Por causa da sua loucura, sua incapacidade de raciocínio, né? De pôr as coisas no lugar. E acaba acontecendo o que você mais teme, que é uma traição, ou talvez uma separação, ou até mesmo, Deus o livre, uma morte.
Por causa de quê? Da palhaçada, né? Quem não põe quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. Aqui diz que a pessoa que não põe animal para puxar o arado, colhe pouco, mas o que põe, o que aquele que põe, colhe muito. Quer dizer o quê? Se você planta coisas boas, confia no seu cônjuge, né? Tem confiança, você vai colher a mesma coisa, confiança, né? Coisas boas e não desconfiança, não vai colher coisas ruins. Mas se você é ciumento, possessivo, orgulhoso, bruto, briguento dentro de casa, confusento com seu cônjuge, você vai acabar sofrendo as consequências do que você mais teme, né? Que é uma separação repentina, ou até mesmo algo pior, se Deus não tiver misericórdia. Ok, a testemunha verdadeira não mente, né? Mas a falsa diz muitas mentiras. O ciúme é testemunhas falsas, né? Então são coisas mentirosas, coisas que saem da mente da pessoa. Por quê? Porque o diabo, né, põe isso na cabeça da pessoa. São mentiras, coisas falsas, coisas enganosas, coisas, né, imbecis, coisas inúteis, que não existem, que está apenas no miolo de melancia de quem não tem raciocínio, né? Mas quando a pessoa tem raciocínio, tem conhecimento da palavra de Deus e conhece as coisas, jamais colocará essas sementes de abóbora na sua cabeça, né? Colocará coisas boas, né? Coisas positivas, não coisas negativas, coisas que só destroem, né? Que nunca é eficaz, é coisas inúteis, né? Coisas que não edificam a pessoa em nada. O ciúme são coisas que só destrói a vida da pessoa, né? Só desgraça a vida tanto do que está ciumando quanto do que não está, né? Então a pessoa tem que pedir sabedoria a Deus, né? E tirar essas loucuras da cabeça, né? Se a pessoa tiver isso, qualquer pessoa que tiver isso, tem que pedir sabedoria a Deus, né? Enxergar a realidade e orar a Deus e pedir para que Deus dê uma sabedoria e tire essas pataquadas, né? Esses miolos de melancia da mente, né? Essas sementes de abóbora da cabeça, né? Porque a pessoa que vive dessa forma, ele tem a miolo de melancia, semente de abóbora no lugar do cérebro, né? Porque realmente quem tem cérebro e raciocínio jamais agirá desta forma, né? Então a pessoa dessa precisa muito de Deus na vida delas, né? Dessas pessoas que agem assim, para que Deus dê sabedoria e tire, né, essa possessão de Satanás do corpo dessas pessoas, né? Que Deus, né, abençoe cada um de nós e nos livre de todos estes males que a gente está falando, né? Que Deus nos dê cada vez mais sabedoria e que a gente, né, seja cada vez mais sábio diante dele, né? Para que não venha a passar por essas coisas, né?